Olá a todos, uma vez mais damos as boas-vindas a todos ao nosso podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. E no nosso esforço de estudo do Evangelho, estamos seguindo a sequência de capítulos do livro Boa Nova e hoje refletiremos com a Alana Márcia, nossa convidada, em torno do capítulo 27, intitulado A Oração do Horto. É um capítulo tão cheio de ensinamentos e tão profundos que eu não me arriscaria a sugerir qualquer reflexão prévia na data de hoje. Vou deixar essa tarefa com a Alana Márcia, que, aliás, já cumpriu com muito esmero e muito afeto. Vocês verão a seguir. São muitas reflexões, como sempre, importantíssimas para o nosso dia a dia. Daqui a pouquinho estaremos com a Alana Márcia, assim como estaremos também aproveitando um pouquinho mais de tempo para a gente refletir mais, estudar junto na nossa live que acontece hoje. Se não puder, não tem problema. A gente quer muito a sua presença, mas ela fica gravada. A gente está em todas as redes sociais, né? Mas, se você puder, participe conosco. A gente vai estar, eu, a Alana Márcia, o Evaldo, o Ítalo, aprofundando e olhando outros aspectos que não puderam ser contemplados aqui por questão do tempo. Então já fica aí o nosso convite, né? E sempre reforço, e reforçaremos sempre, junte-se a nós. Deixe o seu comentário, seja no podcast, seja no YouTube, enfim, estamos em todas as redes sociais, os canais estão amplamente abertos, mas queremos mais, queremos você juntinho a nós, participando, divulgando os links, enfim, como você se dispuser, a sua participação, somada à nossa, fará com que a gente possa difundir a mensagem do bem por todos os meios ao nosso alcance. Te agradecemos de coração. Ao final, convidamos também você para o nosso momento de prece. E a prece hoje será feita pela poetisa Maria Dolores na sua integralidade, numa reflexão também profunda relacionada ao tema. Então, dito tudo isso, só nos resta repetir de coração o nosso convite. Vamos ouvir? Olá, sejam todos bem-vindos a este estudo que, na verdade, é uma reflexão acerca do capítulo 27, A Oração do Horto, do livro Boa Nova de Humberto de Campos. Sendo assim, recomendamos que leiam o texto na íntegra, que é rico em conteúdo, pois que as lições do Cristo são atemporais. O capítulo inicia-se relembrando a famosa passagem do lava-pés, gesto que é descrito por Humberto de Campos como de extrema humildade, onde Jesus posteriormente se dirige a Getsêmani, local onde tinha o cultivo de oliveiras e azeite. Um jardim com o cultivo dessa fruta bastante abundante na região. Jesus, com este gesto, mostra-nos não só uma postura de humildade, pois que define toda a sua vida, doação de si mesmo, amor e espírito de servir ao próximo, mostrando aos discípulos e por tabela a todos nós que na hierarquia do reino de Deus, o que mais serve é o maior e, consequentemente, o mais feliz. Um gesto que ficou marcado como símbolo de humildade. Sim, é preciso reconhecer a nossa pequenez. Sim, é preciso servir. A humildade, conforme palavras de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 24, é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Não é servidão. É, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Em seguida, Jesus retoma o lugar que ocupava na mesa do banquete singelo, lugar daquele que é o nosso governador, daquele que sabe para que veio, daquele que possui todos os recursos de grandeza espiritual para nos conduzir ao Pai. De que banquete Humberto de Campos está se referindo? O banquete do Evangelho, da comunhão com Deus
pela partilha do pão da vida, que é a boa nova. Sendo a oração esse caminho luminoso que nos liga ao Pai. Esse foi um convite que o Cristo sempre nos fez, a de buscarmos na oração a ligação com as forças superiores. Orar sempre, pois temos necessidade de Deus. Porque nos traz conforto, porque nos fortalece a fé e porque é indispensável na realidade em que vivemos. Emmanuel, no mesmo livro já referido, vai nos dizer que orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. O mais alto sistema de intercâmbio entre o céu e a terra. Voltando ao texto de Humberto de Campos, naquela despedida, ele doava-se em sua totalidade, para que todos pudessem viver em plenitude. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância, como revelou para a mulher na Samaria. O amor dele se tornava nutrição, a fim de que nunca lhes faltasse força nem vigor. O último ensinamento junto aos discípulos foi o de buscar a oração, vinculação com as forças do Criador, pois que sem essa comunhão não haveria prosseguimento. E assim ele elevou os olhos ao céu e orou fervorosamente, conforme relatado no Evangelho de João. Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. Acolhe-me em teu amor. Eleva o teu Filho, para que ele possa elevar-te entre os homens, no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra, testemunhei tua magnanimidade e sabedoria, e consumo agora a obra que me confiaste. Nesse instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que este mundo existisse. Manifestei o teu amor, manifestei o teu nome aos amigos que me deste. Eram teus, e tu me confiastes, para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora tudo quantos lhe dei prova de ti. Neste instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que é obra tua e cuja perfeição se verificará algum dia, pois está nos teus desígnios insondáveis. Mas peço-te particularmente por eles, pelos que me confiastes, tendo em vista o esforço a que os obrigará o Evangelho, que ficará no mundo sobre os teus ombros generosos. Eu já não sou da terra, mas rogo-te aos meus discípulos amados, sejam unidos uns aos outros, como eu sou contigo. Dei-lhes a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas, que, pois, eles compreendam que nessa tarefa grandiosa, o maior testemunho é o do nosso próprio sacrifício pela tua causa. Compreendendo que estão neste mundo sem pertencerem às suas ilusórias convenções, por pertencerem só a ti, de cujo amor viemos todos para regressar à tua magnanimidade e sabedoria, quando houvermos edificado o bom trabalho e vencido na luta proveitosa. Que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo de sua alegria imediata, que me sintam sinceramente em suas aspirações, a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmos. Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. O futuro estará cheio desses operários dignos do salário celeste. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho do Reino que se perpetuará na terra, para glorificar a tua revelação. Protege-os a todos, Pai. Que todos percebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu. Eu, porém, te conheci e lhe fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Uma prece que segue de um pedido de amparo e acolhimento
de profunda gratidão pela confiança que lhe foi depositada de ser o generoso pastor das ovelhas ainda perdidas, de reconhecimento da nossa pequenez, que não conseguimos absorver todos os seus ensinos, e de súplica pelas nossas almas que dormem invigilantes e presas à ilusão da matéria. Porém, deixando-nos a certeza de suas promessas, quando disse: perfeição se verificará algum dia. Depois desse momento, Jesus se dirige ao Monte das Oliveiras e entra em profunda meditação e recolhimento e se põe a orar mais uma vez. Os demais companheiros se dispersaram, impressionados, enquanto Judas, afastando-se com passos vacilantes, não conseguia aplacar a tempestade dos sentimentos que lhe devastava o coração. Somente Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus a um lugar mais reservado dentro do jardim. Acomodando os discípulos em bancos naturais que as ervas do caminho se incumbiam de adornar, falou-lhes o mestre em tom sereno e resoluto. Esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Assim dizendo, afastou-se a pequena distância, onde permaneceu em prece, cuja sublimidade os apóstolos não podiam observar. Pedro, João e Tiago estavam profundamente tocados pelo que viam e ouviam. Muito provavelmente, Humberto de Campos não conseguiu exprimir em palavras que pudéssemos compreender a sublime prece, que transcende o humano de tão pura e perfeita, chamada prece da última hora. E quando ele retorna, os discípulos estão dormindo sem que lograssem explicar o motivo. Adormeceram no decurso da prece. Passados alguns minutos, acordavam ouvindo o mestre que lhes observava: despertai! Não vos recomendei que vigiasseis? Não podereis velar comigo um minuto? João e os companheiros esfregavam os olhos, reconhecendo a própria falta. Então Jesus, cujo olhar parecia iluminado por estranho fulgor, lhes contou que fora visitado por um anjo de Deus que o confortara para o martírio supremo. Mais uma vez, lhes pediu que orassem com o coração e novamente se afastou. Contudo, os discípulos, insensivelmente sedentos aos imperativos do corpo e olvidando as necessidades do espírito, de novo adormeceram novamente em meio à meditação. Essa conduta dos discípulos revela o quanto estamos adormecidos perante as questões mais importantes, que são a nossa espiritualização, perante aquilo que é o essencial, e presos e despertos para as questões da matéria, que muitas vezes são distrações que podem nos fazer desviar do caminho de Deus. Nos faz refletir também no nosso espírito de colaboração e de compaixão para com a dor do outro. Muitos de nós temos grandes dificuldades em enxergar a dor do outro e a aflição, mesmo tendo sido chamados a participar dela. Quantas vezes estamos tão perto de quem sofre e não percebemos? E a oração de Jesus era por toda a humanidade. Ele sabia que o Calvário se aproximava. Precisava se manter confiante para enfrentá-lo com amor e por amor a todos nós. Joana de Ângeles nos adverte dizendo que o despertar, portanto, é indispensável, abandonando o letargo que procede das faixas por onde ele transitou, libertando-se do marasmo em forma de sono da consciência para as realidades transcendentais, desapegando-se das constrições que impedem a marcha, escravizando o si nas paixões remanescentes, adormecidas por sua vez no inconsciente profundo que prossegue enviando mensagens pessimistas e perturbadoras. Certamente, de fato, a maioria está adormecida para as próprias realidades, para os desafios da evolução, para a conquista do si. Seguindo as pegadas de Jesus,
o apóstolo Paulo repetiu a proposta do despertamento inúmeras vezes em situações diferenciadas, de acordo com o estado de adormecimento em que se encontrava os seus ouvintes ou interessados na sua mensagem. Numa carta que dirigiu aos Romanos, conforme capítulo 13, no seu versículo 11, depois de algumas considerações, escreveu o desbravador dos agentes: digo isso porque sabeis o tempo que já é hora de vos despertardes do sono, que retém as pessoas distraídas e distanciadas da verdade, em permanente indecisão, ou em exigências infindáveis, ou em discussões inúteis, ou em buscas infrutíferas, sem aprofundamento de nenhuma causa. Todos os mecanismos escapistas para abraçar o conhecimento libertador. O despertar é inadiável, porque liberta e concede autoridade para o discernimento. No texto de Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções. O sofrimento, do ponto de vista psicológico e espiritual, tem questões muito mais profundas. E é nesse aspecto que Humberto de Campos nos propõe a olhar não só o exemplo do Cristo de extrema renúncia e sacrifício, mas também com foco na postura e na reação de cada apóstolo ao se ver diante do sofrimento e do sacrifício do Cristo. Uns debandaram, uns traíram, dormiram e saíram desesperados. O sono de Tiago, Pedro e João é muito comum em nós. Há homens que lidam melhor com o sofrimento e os conflitos, ao passo que outros se deixam absorver pelas circunstâncias. Jesus, contudo, insistiu em despertá-los, ensinando-os que a fraqueza da carne não deve vencer o espírito. Façamos aqui uma reflexão íntima. Como reagimos diante de uma dor, uma dificuldade ou um desafio, seja ela qual for a ordem? Na narrativa do capítulo, percebemos que aqueles que conviveram com Cristo, que receberam os ensinos diariamente, que tiveram um curso intensivo diretamente com o Mestre, na hora de dar o seu testemunho, recuaram. O desânimo, a dúvida, o desalento e o medo tomou conta deles. As penas impostas a Jesus eram excessivamente severas para que fossem tentados a segui-lo. E o medo, que é um dos adversários que pode minar as melhores realizações, sobre este conteúdo nós temos um importante esclarecimento de Narcisa, discorrido no livro Nosso Lar, a André Luiz, dizendo: classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Porém, a calma é garantia de êxito. Não se trata aqui de não sermos prudentes e nos protegermos diante de uma situação de violência ou agressão, mas sim de não nos deixarmos abater no desequilíbrio, no desânimo. O sofrimento, as vicissitudes ainda nos geram conflitos e desequilíbrios. Ainda não possuímos recursos internos em harmonia para lidar com situações difíceis, seja ela de cunho material ou espiritual. Por isso, nos foi recomendado por tantos espíritos a necessidade de nos harmonizarmos, de nos conhecermos e aplicarmos em nós a reforma íntima, a pacificação. E se ainda nos faltar esses recursos, busquemos na oração a calma para que possamos pelo menos usar o bom senso e reflexionar acerca do que nos passa. Seguindo o texto de Humberto de Campos, ele nos relata: a paisagem desolada de Jerusalém mergulhava na sombra. Antes, porém, que pudessem justificar de novo a sua falta, um grupo de soldados e populares aproximou-se, vindo Judas à sua frente. O filho de Iscariote avançou e depois na fronte do mestre o beijo combinado, ao passo que Jesus, sem denotar nenhuma fraqueza e deixando a lição de sua coragem e de seu afeto aos companheiros, perguntou:
Amigo, a que vieste? Sua interrogação, todavia, não recebeu qualquer resposta. Os mensageiros do sacerdote prenderam-no e lhe manietaram as mãos como se o fizesse a um salteador vulgar. O Messias, no entanto, coroando a sua obra com sacrifício máximo, tomou a cruz sem uma queixa, deixando-se imolar sem qualquer reprovação aos que haviam abandonado na última hora, conhecendo que cada criatura tem o seu instante de testemunho no caminho de redenção da existência. Observou as piedosas mulheres que o cercavam banhadas de lágrimas. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Exemplificando a sua fidelidade a Deus, aceitou serenamente os desígnios do céu, sem que uma expressão menos branda contradizesse a sua tarefa purificadora. João, todavia, em suas meditações acerca do Messias, entrou a refletir maduramente sobre a oração do horto nas oliveiras, perguntando a si próprio a razão daquele sono inesperado, quando desejava atender aos desejos de Jesus, orando em seu espírito até o fim das provas ríspidas. Por que dormiria ele, que tanto o amava no momento em que o coração amoroso mais necessitava de assistência e de afeto? Por que não acompanhara Jesus naquela prece derradeira, onde sua alma parecia apunhalada por intraduzível angústia nas mais dolorosas expectativas? A visão do Cristo ressuscitado veio encontrá-lo absorto nesses amargurados pensamentos. Em oração silenciosa, João se dirigia muitas vezes ao Mestre adorado, quase em lágrimas, implorando-lhe perdoasse o seu descuido da hora extrema. Algum tempo passou, sem que o filho de Zebedeu conseguisse esquecer a falta de vigilância da véspera do martírio. Certa noite, após as reflexões costumeiras, sentiu ele um sono brando lhe anestesiava os centros vitais. Como numa atmosfera de sonho, verificou que o mestre se aproximava. Toda a sua figura se destacava da sombra com um divino resplendor. Precedendo suas palavras, o sereno sorriso dos tempos idos, disse-lhe Jesus: João, a minha soledade no horto é também um ensinamento de evangelho e uma exemplificação. Ela significará para quantos vierem em nossos passos que cada espírito da terra tem de ascender sozinho o calvário de sua redenção, muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, estando seus familiares e companheiros de confiança a dormir o sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. Essa mensagem, que fala aos nossos corações, nos convidando a fugirmos do sono da indiferença, a estarmos despertos na vigilância moral de nós mesmos, principalmente nos momentos mais importantes em que precisamos estarmos despertos psiquicamente para as coisas que são de Deus. Paulo compreendeu essa necessidade de se manter de pé para o bom combate, entendeu a mensagem do Cristo e repetiu a lição a convidar-nos: desperta tu que dormes, pois que sempre desperto Jesus esteve e é o exemplo máximo da conquista de si mesmo. E em nosso momento de oração de hoje, acompanhemos Maria Dolores em sua prece por libertação. Jesus, Mestre e Senhor, todos nós, os tutelados teus, vinculados ao mundo, estamos presos de algum modo e quase sempre a sós no caminho interior para a união com Deus, em sentido mais amplo e mais profundo. Quase todos estamos encadeados a problemas que nos compelem, dia a dia,
a trilhar, palmo a palmo, a vereda sombria das inquietações extremas. Somos presos, Senhor, à disciplina que nos faça entender a bondade divina pela bênção da prova, algemados à dor que nos renova o próprio coração. Encarcerados comumente nas lutas que nos levam para a frente, conforme os teus programas, no ignorado amor com que nos amas. Tantas vezes, Jesus, somos detidos em lembranças cruéis de tempos idos, segregados em mágoa e desalento, nas celas de pesados desenganos, inibidos no impacto violento das aflições que surgem de improviso nos caminhos humanos, ou barrados, por fim, nas linhas curtas de aposento estreito, por favor da justiça, na execução da lei de causa e efeito. É por isso, Jesus, que nós, os prisioneiros de 1000 normas, aos sublimes grilhões que vibram no trabalho com que em silêncio nos transformas, aqui estamos, a rogar-te em prece. Faze-nos mais irmãos no cultivo do bem que ajuda e esquece, e auxilia-nos, Mestre, a compreender, mesmo quando a lição não nos agrade, que apenas numa chave em nossa vida guarda poder libertador, a chave da humildade que nos deste, conduzida na prática do amor. Que assim seja.